Viver de renda. Particularmente, eu nem gosto tanto assim dessa expressão porque a maioria das pessoas a tomam muito superficialmente e aí ficam com aquela impressão de que a gente está falando de você parar de trabalhar e ficar à toa o resto da vida vivendo de rendimentos. E não é essa a ideia que eu gostaria de passar com esse vídeo e com essa expressão viver de renda. Sempre quando eu falar aqui no canal viver de renda, eu estou me referindo a você parar de precisar do seu salário que vem do seu trabalho atual para pagar suas contas, para viver o seu mês, para existir nesse mundo. E pode ser que você goste muito do seu trabalho, que veja propósito nisso, né? Que se sinta realizada trabalhando, mas só não goste da ideia de estar precisando do salário que vem dele para pagar suas contas. Então, se o que você quer é liberdade financeira, nesse vídeo eu quero te falar em primeiro lugar que sim, é possível você criar uma fonte de renda passiva para você e continuar trabalhando normalmente de uma forma que você não precise mais do seu salário para pagar as suas contas, que os seus investimentos te garantam, né, você se bancar com eles e que o seu salário possa ser somente um extra a partir desse momento. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar duas coisas muito importantes. A primeira delas é quais são os melhores investimentos para você construir essa possibilidade de viver de renda no futuro. E a segunda coisa importante é quanto você precisaria ter de saldo investido para você chegar a ter o seu custo básico sendo pago pelos seus investimentos. Então, se você quer ter liberdade financeira na sua vida, fica comigo nesse vídeo que você vai sair daqui sabendo como construir isso com consistência, com solidez aí. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar que eu fiz minha aposentadoria, que é o meu treinamento específico para te ajudar a começar a criar essa renda passiva para você. Ele tá com um desconto de 70%. É um desconto que você nunca viu por aqui e talvez nunca veja esse tanto de desconto nesse treinamento. Então, se você quer aproveitar, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem o link onde você se inscreve. É só você lembrar de colocar lá, de digitar o cupom 70OFF. E você tem aí 70% de desconto no carrinho. As aulas do Fiz Minha Aposentadoria são todas gravadas, então você pode assistir no ritmo que você preferir e nos horários que forem mais convenientes para você. E além disso, você conta com um contato direto comigo para tirar quaisquer dúvidas que você tiver durante o seu início, aí, durante o seu processo de começar a investir para ter renda passiva. Então, se você quer mesmo construir o sonho da liberdade financeira para você, abraça essa chance, que é esse desconto de 70% que eu tô te dando lá no Fiz Minha Aposentadoria e começa ainda em 2025. Não deixa isso para 2026, 2027 ou para um dia, quem sabe. Para de protelar isso, começa hoje investindo o pouco que você pode nesse momento, depois você vai aumentando os seus aportes mensais. Mas começa em 2025 ainda e um dia você vai me agradecer. E eu também já te peço para deixar aqui a sua curtida nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita, porque isso me ajuda muito a espalhar esse tipo de conteúdo para muitas outras pessoas. Então vamos lá, para a gente viver de renda de verdade na prática, a gente precisa em primeiro lugar saber quais são os melhores investimentos, onde colocar o nosso dinheiro para a gente construir essa possibilidade. E o melhor investimento são os fundos de investimento imobiliário, que tem N vantagens, e aqui eu vou falar das principais. Não tem burocracia para você investir neles, você faz isso aí do sofá da sua casa num smartphone ou pelo seu computador, né? Em poucos minutos você faz o seu investimento de cada mês tranquilamente, é só você saber quais são os melhores fundos imobiliários. Outra vantagem dos FIIs é te possibilitar começar a construir esse sonho de viver de renda investindo pequenos valores. Isso é ótimo, principalmente para quem ainda não está organizada financeiramente, não está conseguindo fazer sobrar muito dinheiro por mês. Tem FIIs excelentes aí a partir de R$10 a cota, então você consegue começar investindo pequenos valores e aí à medida que você vai se organizando, você vai aumentando o seu investimento a cada mês. Os FIIs também te pagam, em média, o dobro do que um apartamento ou uma casa para alugar te pagariam de renda extra. Então eles são muito mais eficientes financeiramente. E eu não poderia deixar de listar aqui que, ao investir em fundos imobiliários, você tem a garantia de que vai cair dinheiro para você todos os meses, porque os FIIs são obrigados a repassar 95% do lucro mensalmente para os acionistas.
E se você para comparar com um apartamento que você tivesse para ter renda de aluguel, pode ser que entre a saída de um inquilino e a entrada do próximo, você fique aí alguns meses com o apartamento vazio, sem gerar nenhuma renda para você. Então, com fundos imobiliários, a gente cria essa renda passiva sem ficar na dependência de inquilino, né? Então, a gente tem aquela renda caindo todo mês na nossa conta. E agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou mostrar para você quanto de dinheiro você precisaria já ter investido em fundos imobiliários para que eles comecem a pagar o seu custo de vida, ou seja, para que o que eles te pagam todos os meses seja já superior ao que você precisa para viver um mês. E é claro que quanto menor for o nosso custo de vida, menor também será essa quantidade de dinheiro que a gente precisa ter investido lá nos fundos imobiliários. Por isso que eu sempre digo que a gente deve pensar 2 vezes antes de encarecer o nosso custo de vida mensal, enquanto a gente estiver na fase de acumular patrimônio que vai aí no futuro garantir a nossa renda passiva. Bom, você vai me acompanhar aqui agora numa simulação de quanto você precisaria ter investido e eu estou usando como base um custo mensal em torno aí de R$4.000. Se por acaso você está gastando mais que isso ou menos que isso para viver um mês, é só você refazer aí na sua casa essa continha aqui comigo, que é fácil, né? Não é nada complicado, e aí você ajusta com o seu custo mensal, tá bom? Bom, para a gente começar, é importante que você saiba que uma boa carteira de fundos imobiliários vai ter aí até 30% de fundos de papel, que são aqueles fundos que investem em CRIs, e 70% de fundos de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis de fato. Então aqui vem comigo numa planilha muito simples, onde você pode acompanhar qual é o raciocínio que a gente usa para chegar no valor que a gente precisa ter investido. Como eu não queria fazer uma simulação muito longa, que ficasse muito confusa para você, eu peguei somente um FII de papel e um FII de tijolo. É óbvio que quando você for montar a sua carteira de fundos imobiliários, não vai ter só 2 fundos nela, mas eu peguei 2 fundos bons de cada categoria dessa, que fossem bons representantes e que não estivessem com o máximo da rentabilidade, porque eu poderia muito bem ter selecionado aqui os 2 melhores fundos, um de papel e um de tijolo, que estão pagando o maior rendimento nesse mês, por exemplo, e eu enviesaria o vídeo para você ter a impressão de que você pode investir com um valor menor ainda. Mas eu não gosto de fazer isso, eu prefiro que as minhas simulações sejam o mais realistas possível para que você não se sinta depois iludido ou iludida com os valores que eu coloquei aqui. Então aqui são valores bem realistas. Aqui a gente vai precisar do dividend yield mensal de cada um desses fundos imobiliários. E onde eu vou pegar isso? Eu acho mais fácil ir no Status Invest mesmo, que é um site gratuito. Então aqui no Status Invest, se você digitar RECR11, ele vai dar várias informações, você só abaixa um pouquinho, ó. Logo aqui tem o quanto ele pagou no último mês e como eu estou gravando esse vídeo agora, dia 12 de novembro de 2025, eu já vou pegar esse rendimento aqui que é do mês de novembro. Então esse mês de novembro de 2025 ele está pagando 1,02%. Então volta ali na planilha, né? A gente só vai colorir essa informação aqui de 1,02. E quanto que o VILG11 está pagando nesse mesmo mês? Vou fazer a mesma coisa com ele lá no Status Invest, VILG11, a gente desce aqui um pouquinho naquele mesmo lugar, olha, o rendimento dele para esse mês de novembro de 2025 é 0,79, né? Vamos arredondar. Então aqui, ó, a gente colore essa informação de 0,79%. E aí aqui nessa próxima coluna, o que a gente vai ter é aquela porcentagem que eu indico para você. Nunca tenha mais do que 30% de fundos de papel na sua carteira, embora eles te paguem proporcionalmente mais, mas eles são mais voláteis e não têm proteção contra a inflação. Por isso a gente dá prioridade para investir sobretudo em fundos de tijolo. E agora, nessa próxima coluna, a gente tem, então, os valores que você precisaria já ter investido nesse fundo para receber, né, nesse mês, os R$4.000 que paguem o seu custo de vida. Então, se a gente colocar aqui, né, vou até grifar para você, se você tivesse hoje investido aí aproximadamente 140 mil no RECR11 e 126 mil no VILG11, você estaria recebendo R$4.000
de renda passiva desses fundos imobiliários. E isso no total seria aí aproximadamente R$ 466 mil. Então, se você tivesse esse valor investido esse mês em fundos imobiliários, no mês que vem você já receberia os 4 mil que paguem o seu custo de vida. Bom, e você que está me assistindo provavelmente não tem nesse momento esses 460 mil investidos nesses 2 fundos imobiliários. E agora eu preciso te dar algumas informações muito importantes para você não desanimar, para você entender que é possível que você faça isso para a sua vida. Primeira consideração é que você pode começar investindo do zero, né? O mínimo que você compra é uma cota, e como eu te falei, tem cotas de fundos imobiliários a partir de R$ 10 por mês. Então é um investimento muito acessível, você pode começar esse mês, você não precisa esperar ter muito dinheiro para investir nisso. Você pode começar hoje. Aliás, quanto antes você começa, melhor, porque esse dinheiro investido fica mais tempo sob efeito dos juros compostos, que são o que faz a mágica da multiplicação do seu dinheiro. Porque, afinal de contas, quando você chega a ter esses 4 mil caindo na sua conta como renda passiva dos seus fundos imobiliários, você não vai ter tirado do seu bolso 466 mil reais, muito menos que isso. Então, quanto antes você começa a investir em fundos imobiliários, mais anos você tem aqui para ir pegando cada rendimento que você ganha e usando para comprar mais fundos imobiliários. E aí você faz a bola de neve dos investimentos acontecer. E no fim das contas, quando você chega a receber um valor desse, você não tirou do seu bolso nem 1/3 desse valor aqui. O resto tudo foi juros compostos que você foi ganhando com o passar desse tempo. A outra questão é que, para começar a usar a sua renda passiva sem ter o risco da inflação, o que é o risco da inflação? É o risco do seu dinheiro ir perdendo o poder de comprar as coisas. Então, se você está recebendo 4 mil reais e saca todos os meses esses 4 mil reais, o seu montante investido, que é esses 466 mil, né, simulando aqui hoje, ele pode perder o poder de compra, porque a gente sabe que aqui no Brasil a inflação é um problema grave. Então, para garantir que o nosso patrimônio continue crescendo com o passar dos anos, a partir daquele momento que eu vou começar a usar a minha renda passiva mensal, eu não devo tirar por mês mais do que 0,33% do meu patrimônio. E aí eu vou colocar isso em números para você não ficar perdido ou perdida com esse valor. Então pensa aqui comigo. Para que a gente comece a sacar esses 4 mil reais por mês e o montante continue crescendo com segurança, a gente precisa que esses 4.003 aqui signifiquem somente 0,33% do nosso patrimônio. Sendo que esses 2 FIIs estão pagando em média, average, 0,91%. E aí, então, é regrinha de 3 simples aqui que você sabe fazer, né? Se 4 mil equivalem a 0,33, esses 0,91 equivaleriam a quanto, né? Quanto eu precisaria ter recebendo já de renda passiva para fazer esse saque de 4 mil tranquilamente? E esse valor seria aqui, ó, aproximadamente 11 mil reais. Então eu vou até colorir isso aqui porque tá cheio de vídeo aí no YouTube iludindo você, falando que se você estiver recebendo esses 4 mil, você pode sacar esses 4 mil tranquilamente e seguir a sua vida. Só que o seu patrimônio ao longo dos próximos anos começaria a diminuir. Então, para que você comece a fazer esse saque com segurança, o ideal seria que você começasse a tirar 4 mil somente depois que chegasse aí perto de 11 mil reais. Ou seja, é um pouquinho mais que o dobro que você precisa ter. Então tenha esse valor em mente e não seja iludido por outras pessoas que querem passar uma impressão de que você chega muito mais rápido nesse valor que você precisa ter investido. E eu não tô aqui para iludir você. Então é possível viver de renda? Sim, é possível. Só que você só vai poder viver de fato de renda, ou seja, sacar todo o valor, né, daquele custo mensal seu, quando você estiver recebendo dos seus investimentos mais que o dobro disso. Aí você pode sim fazer esse saque e viver de renda tranquilamente, que a partir desse momento o que você ganha com o seu salário que venha do seu trabalho ou da sua aposentadoria seria somente um extra na sua vida, e esse valor aqui pagaria o seu custo de vida, pagaria as suas contas.
Ai, Fernanda, mas eu tô muito longe de chegar a ter um valor desse investido, de chegar a ter esse valor mensal caindo na minha conta, eu teria que começar do zero agora, isso me deixa muito desanimado ou desanimada. Calma, vamos pensar o seguinte. É lógico que depende de quanto é o seu custo de vida e de quanto vai ser o seu aporte mensal, mas é possível que você chegue a ter os seus investimentos em fundos imobiliários bancando o seu custo de vida em até 10 anos. É possível que você se organize dessa forma. O que eu sugiro que você pense para você se animar a começar? Pensa que provavelmente você vai viver mais 10 anos. Mais 20, mais 30 anos, não sei qual é a sua idade de você que está me assistindo, mas pelo menos 10 anos você vai viver com quase certeza aí. A única questão é que daqui 10 anos você pode estar recebendo essa renda passiva ou pode estar na mesma situação que você está. Então, para você se animar, pensa nisso. Esses 10 anos vão passar provavelmente de qualquer forma. A única diferença é se eu vou estar recebendo a renda passiva ou não. E sempre que você tiver uma meta grande como essa, de por exemplo, nossa, eu preciso ter 500 mil investidos em FIIs, ou eu preciso ter 800 mil investidos, para isso não te apavorar, para não te desanimar, divida essa meta em metas menores. Então coloque como objetivo, por exemplo, chegar a R$ 500 de renda passiva dos seus FIIs. E aí quando você chegar, você comemora essa conquista e estabelece a nova meta, que pode ser, por exemplo, chegar a R$ 1.000 de renda passiva. E aí você vai fazendo pequenos degraus, né, com a sua meta, dividindo ela nesses degraus, para que você não perca a sua motivação e consiga continuar investindo nisso e sentindo, né, percebendo que você está cada dia com uma renda maior. Então você que está me assistindo, já senta aí. Faz as suas contas de quanto você precisaria ter investido em fundos imobiliários daqui a um tempo para que isso banque o seu custo de vida. Pega essa meta grande, divide em etapas e pega a primeira, né? Qual seria o primeiro degrau? Que seja R$ 500 de renda passiva, estabelece isso como meta para dezembro de 2026, por exemplo. Quero chegar em dezembro de 2026 estando recebendo meus primeiros R$ 500 de renda passiva dos meus FIIs. E não deixa para depois, já começa a investir esse mês ainda, pare de protelar sua independência financeira. Tenho certeza que se você seguir essas dicas desse vídeo, você vai chegar lá. Então um abraço para você e até o próximo vídeo.